Medindo a Fé. Ô, Dona Li! Ô, Dona Li! Ô, Dona Lica! Ô, Dona Lica! Ajuda! Que pressa? Que foi? Eu preciso de um grão de mostarda e uma régua. Pra quê, menina? Um grão de mostarda é muito pequenininho. Para eu poder medir a minha fé. Ah, meu amor. A fé não se mede. A fé nem é um sentimento. A fé é acreditar, é confiar. Deus fala na Bíblia que a gente tem que ter uma fé do grão de mostarda porque ele é bem pequenininho, tem 2 milímetros. Ué, mas eu preciso medir para saber. Lá na Bíblia também fala que tudo é possível ao que crê. Você sabe quem é o pai da fé na Não. Bíblia? Não, quem é? O nome dele é Abraão. Abraão. É, ele era velhinho assim que nem eu. Tinha cabelo branco? Com certeza. Você lembra daquele cântico que a gente cantava lá na igreja? Assim, ó. Sai de tua tenda, ó filho Deus, te mostrarei a areia do mar. Pois é. Deus chegou pra ele e falou: Abraão, sai da tua tenda, sai da cidade que tem sua família, todo mundo conhecido, e vai para uma cidade desconhecida chamada Canaã. Ele foi. Claro que ele foi. Sabe por quê? Por quê? Porque ele teve fé. Ele acreditou em Deus. Ele confiou que aquela era a melhor forma de agradar a Deus, era acreditar, confiar e obedecer. Ah, tá. Então eu preciso acreditar e eu confiar mais em Deus. Sim, e você será abençoada, Duda. Vem cá que eu vou te contar a história todinha de Abraão e como ele foi abençoado. Ele e toda a descendência dele. Vem cá, vem cá, vem cá. Conta. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Yeah! O semeador saiu a semear, jogou a sementinha para a terra.
Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar e o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Hey! Faze-me saber os seus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmos 25:4. Ei, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um encontro para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. Já tá pronto? Tá preparado? Tá com a sua Bíblia aí? Ainda não? Então vai lá, pega a sua Bíblia e vem comigo. Hoje, crianças, nós vamos falar sobre a história de Abraão. Abraão, ele vivia numa cidade chamada Ur, uma cidade que para a época era uma cidade extremamente importante. Era uma cidade que tinha casas, que tinha construções muito bacanas. Era realmente um lugar muito legal para morar. Só que um certo dia, Deus pediu para Abraão para que ele saísse daquela terra, para que ele saísse de perto ali de sua família, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus tios, dos seus primos, e que ele fosse para uma terra que Deus lhe mostraria. E sabe o que Deus ainda falou mais para Abraão? Deus fez promessas para Abraão. Deus prometeu ainda que o nome de Abraão seria um nome extremamente famoso, conhecido em toda a terra. Prometeu ainda que Deus abençoaria grandemente a vida de Abraão. E prometeu ainda uma coisa assim, extremamente incrível. Prometeu que Abraão teria descendentes, ou seja, que Abraão seria pai, que Abraão teria filhos, netos, bisnetos, tataranetos e outros netos mais. Só que tem uma coisa, Abraão, quando recebeu essa promessa, ele tinha 75 anos, ele já era um vovozinho, e a esposa de Abraão não podia ter filhos. Olha bem, olha a promessa que Deus fez para Abraão. E aí eu te pergunto, você acha que Abraão acreditou em Deus? Em todas aquelas promessas que Deus fez? Você acha que Abraão ia largar a cidade de Ur, uma cidade bacana, e ir para uma cidade que ele nem conhecia, que Deus nem tinha falado nada? Pois bem, Abraão obedeceu a ordem de Deus. Abraão seguiu o que Deus havia lhe mandado.
Então, a Bíblia nos fala no capítulo 12 de Gênesis que Abraão pegou a sua esposa, Sara, o seu sobrinho, Ló, todos os seus animais, porque Abraão, ele tinha muito gado, ele tinha bois, ovelhas, vaquinhas, ele tinha grandes rebanhos. Abraão era um homem rico, era um homem próspero. E Abraão levou toda a sua família e todas as coisas que tinha e deixou Ur e foi para a terra que Deus mostraria. Mas lembrem-se, Deus em nenhum momento falou o nome da terra. Em nenhum momento ele falou o nome do país, o nome da cidade que Abraão estaria indo. Mas Abraão também não questionou nada, apenas creu, apenas confiou que Deus cuidaria de tudo e que Deus, no momento certo, mostraria qual o lugar ele ficaria com sua família. E olha que Abraão andou, hein? Andou e andou e andou e andou muitos e muitos quilômetros e muitos quilômetros. E uma coisa muito legal que eu vi em Gênesis 12, fala que nessa longa viagem, a cada momento que ele parava com sua família, Abraão, ele construía altares. Este altar era um local que ele fazia um culto, ele prestava culto a Deus, em gratidão ao nome do Senhor, em louvor ao nome do Senhor. Mesmo que tivessem outros povos que adoravam outros deuses, Abraão fazia questão de prestar culto ao Senhor, mostrar toda a sua fé, todo o seu amor ao nosso Deus. E Abraão continuou fazendo a sua longa viagem até que chegou à terra que Deus queria, que se chama Canaã. Sim, Abraão foi muito abençoado por Deus. Abraão chegou, conquistou a terra onde ele deveria chegar, onde Deus queria que ele chegasse. E sabe, lembra das promessas que Deus fez no início do capítulo 12 de Gênesis? Não está lembrado das promessas que Deus fez para Abraão? Então vamos recapitular. Deus falou que abençoaria Abraão. E ele abençoou mesmo. Deus abençoou protegendo a família de Abraão naquela viagem longa. Nós não podemos esquecer que Abraão já era velhinho. A Sara também já era velhinha. Já era velhinha, né? Tinha mais de 65 anos. Abraão tinha 75. Nós não podemos esquecer que naquele tempo não tinha carro, não tinha avião, não tinha patinete, não tinha bicicleta. Então eles tinham que andar muito e muito e muito. Então Deus protegeu a família de Abraão. Deus protegeu Ló, protegeu Sara. Deus também fez com que Abraão prosperasse. Sim, se Abraão tinha aqui, 6 vaquinhas, então ele colocou ainda mais outras vaquinhas. Então ele foi próspero. Os rebanhos de Abraão aumentaram muito. Outra promessa que Deus fez foi que o nome de Abraão seria um nome muito famoso. E de fato é. Hoje nós estamos falando sobre a história de Abraão. Olha só quantos anos se passaram. E há muitos outros lugares da terra em que as pessoas também dão esses ensinos sobre a vida de Abraão. O nome de Abraão é mencionado há muitos e muitos e muitos anos. E ele nunca vai parar de ser mencionado. E outra promessa que Deus fez para Abraão, que eu acho assim fantástica, é quando Deus promete a Abraão, que já é um senhor, e a Sara, que não podia ter filhos, promete a eles que eles teriam descendentes, ou seja, que eles teriam filhos, netos, bisnetos e tataranetos e muitos outros netos. Nós sabemos que Deus deu aos 90 anos da Sara e aos 100 anos de Abraão, Isaque, o filho da promessa. Olha que bênção! Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo que Ele prometeu a Abraão e Sara e toda a sua família, Deus cumpriu.
E o nosso versículo de hoje, que eu quero deixar bem registrado para vocês, crianças, se encontra lá em Salmos 25:4, que fala: ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. O Senhor realmente ensinou os caminhos a Abraão. Abraão não sabia para onde ele deveria ir, para qual terra ele iria, para qual cidade ele iria. Mas Abraão confiou nas promessas de Deus, Abraão confiou em Deus. Abraão sabia quem era Deus, e Deus não é homem que minta. E ele creu nas promessas, creu no poder, creu no amor que Deus tinha para Abraão e para a sua família. E sabe, crianças, uma coisa que eu achei muito legal na Bíblia, uma curiosidade na verdade, Abraão foi o único personagem bíblico, foi o único homem em toda a história em que Deus o chama de amigo. E isso está lá em Tiago 2, 23. Peça ajuda a um adulto, mas nesse versículo fala o seguinte: e Abraão foi chamado de amigo de Deus. Olha que maravilhoso. Já pensou? Deus chegar e falar assim: Laurinha, você é minha amiga. Tia Karine, você é minha amiga. Caio, você é meu amigo. Ricardo, você é meu amigo. Já pensou? Olha que bênção, olha que coisa mais linda. Gente, já pensou Deus falar comigo? Sheila, minha amiga? Olha só, é muito lindo isso. E Abraão recebeu esse título, amigo de Deus. Que nós possamos, crianças, aprender muito com a história de Abraão, que foi um homem que creu realmente em Deus. Ele tinha fé em Deus, ele acreditava. E olha que naquela época não tinha Bíblia não, né? Lá naquela época não tinha Bíblia, mas ele cria, ele ouvia a voz de Deus. E hoje nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Nós temos a oração, nós precisamos orar, falar com Deus, e que possamos aprender, como Abraão, a ter fé, a acreditar realmente nesse Deus, e que nós possamos ser chamados por Deus de amigo. Olha só que incrível, já pensou? Então nós vamos orar e agradecer a Deus por esse dia, pela tua palavra lida aqui, por essa oportunidade que Ele nos dá, porque é um privilégio nós aprendermos, nós estudarmos a palavra de Deus. Vamos fechar nossos olhos e agradecer? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada pela Tua palavra, obrigada por mais um dia na Tua presença, Senhor. Muito obrigada por tantas bênçãos, pela saúde, pela nossa vida, Senhor. Obrigada pela nossa igreja, Senhor. E obrigada, Senhor, pela Tua palavra lida, ensinada. Obrigada porque nós podemos aprender mais de Ti. E agora eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada criança que está assistindo o ID Kids, esteja abençoando as suas famílias, abençoe os nossos pastores, a nossa igreja. Essa oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado dessa história tão maravilhosa. E espero vocês no próximo domingo, tá ok? Muito obrigada e que vocês tenham uma semana muito abençoada por Deus. Um grande beijo. Fiquem com Deus.